Você está na Escuta Aérea, a web rádio do portal Piloto Comercial. Está no ar o Aeronews, o boletim de notícias do portal Piloto Comercial. Boa tarde, 15 horas e 34 minutos. Hoje ao vivo aqui, o Aeronews, mais um bate-papo. Na verdade vai ser uma aula hoje sobre hipóxia com o professor Segala. Ele que já a gente bateu um papo na semana passada aqui, se apresentou, falou qual sua atividade hoje na aviação. E hoje começa aí uma série de vários episódios, sendo que a estreia é hoje. Vocês não estão me vendo, mas estão vendo o professor aí já. Eu estava testando aqui uma multicâmera, na verdade deu uma panezinha aí em diferença de frames por segundo. Vai ficar para a próxima aqui esse quarto de câmera. Então vocês já estão vendo o professor, ele vai bater um papo com vocês agora e falar um pouquinho sobre hipóxia e os seus efeitos na aviação. Isso vale para comissário, para piloto e para todo mundo aí, até você que é passageiro e voa aí na aviação comercial ou dependendo da altitude aí, que ele vai mostrar para a gente onde os efeitos começam a aparecer. Tá bom? Então, um grande abraço, sucesso. Professor Segala, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que estão aí assistindo e acompanhando o canal Aeronews. Queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar conversando com esse público, um público bem selecionado, porque realmente são amantes da aviação. E hoje o nosso assunto tem relação direta com a aviação, o nosso assunto tem relação com, efetivamente, com tudo que a gente precisa saber em relação à hipóxia. E o que seria hipóxia? Até um amigo hoje me perguntou o que é hipóxia, e ele não é da aviação, ele é um contador, e ele inclusive ficou curioso, porque ele não sabia o que se passava durante o voo para a gente se preocupar com essa questão da hipóxia. E até ele me compartilhou que teve um momento que ele passou algum tipo de medo no último voo que ele fez, no trecho São Paulo-Curitiba, porque estou aqui falando de Curitiba, e aí ele não sabia um pouco sobre essas alterações. Mas a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa é lembrar que a nossa atividade aérea ela ocorre na atmosfera. A atmosfera composta por gases que envolvem nosso planeta, e esses gases, muito conhecidos de todos, o nitrogênio com 78% e o oxigênio com 21%, e para fechar a soma dos 100%, ou 1% de outros gases. Então, nós precisamos muito desse oxigênio que está na atmosfera, a porcentagem dela é 21%, inclusive já vai aí uma questão da banca da ANAC para os comissários, a questão que pergunta sobre quais gases compõem a atmosfera. Mas então, aí falando sobre isso, nós sabemos que essa atmosfera exerce uma pressão sobre nós, e essa pressão atmosférica, ela vai diminuindo à medida que a gente vai subindo. E o que isso acarreta no nosso organismo? Quanto menor for a pressão atmosférica, ou seja, nós vamos subindo, e aí se estamos voando, a aeronave vai ganhando altitude rapidamente, a pressão atmosférica faz com que as moléculas de oxigênio fiquem todas unidas, todas agrupadas. E agora, com nossa subida pela atmosfera, nós vamos começando a ter uma dificuldade de utilizar essas moléculas, porque elas ficam mais dispersas, porque a pressão não as une mais. Então a gente costuma dizer que não diminui a quantidade de moléculas na atmosfera, que falamos que é 21%, mas diminui a concentração dela, efeito da diminuição da pressão atmosférica. Nosso organismo precisa intensamente de viver baseado em oxigênio. Somos seres que o nosso combustível principal é o oxigênio. À medida que nós tiramos o oxigênio do nosso organismo, quando ele começa a diminuir, nós começamos a ter problemas. É como um sistema que começa a falhar. Nossos vários sistemas do nosso organismo precisam de muito oxigênio para funcionar bem. E aí, com essa diminuição da concentração das moléculas de oxigênio na nossa altitude, nosso organismo começa a apresentar essas alterações fruto da menor concentração. E aí a gente vai subindo e isso vai começando a ficar comprometido. A aviação, hoje, nós sabemos que a gente fala muito na altitude, que é
a medida a partir do nível médio do mar e usamos muito a expressão em pés. Raramente a gente usa a questão em metros. Então, falando em pés, que equivale a 30 centímetros, a gente fala que nós temos uma altitude de segurança de 10 mil pés. A partir daí, nós começamos a ter sintomas de hipóxia. Por isso que as aeronaves que são pressurizadas, ou seja, aeronaves que o seu ambiente está sob uma grande pressão para juntar as moléculas de oxigênio, elas estão pressurizadas a 8 mil pés. Então, se você voar, você passageiro, tripulante, você está numa aeronave pressurizada, ela vai estar normalmente com 8 mil pés internamente. É como se ela estivesse só voando a 8 mil pés. Mas a aeronave pode estar a 40 mil pés, 30 mil pés, aí para os leigos aí equivalendo a 10 mil metros. Mas a ideia é assim, a gente pensar que a cabine é pressurizada para que a gente possa sobreviver. Então nós temos duas circunstâncias, ou quando a gente está voando numa aeronave que não tem esse sistema de pressurização, a gente passa a ter um teto, né, um limite físico. Nosso limite é físico. E aí assim, se nós ultrapassarmos ele, vamos começar a ter comprometimento. Para algumas pessoas, quando estão a 8 mil pés, elas já começam a ter um comprometimento de uma leve dor de cabeça, uma sonolência, sabe? Aquele comportamento que não é tão comum, porque as pessoas falam, puxa, voar é tão gostoso, e por que eu estou me sentindo tão cansado, tão sono? O que essa dor de cabeça está me incomodando? Então, a ideia é justamente por quê? Porque o nosso organismo estava preparado para trabalhar com uma concentração de moléculas de oxigênio na nossa pressão atmosférica habitual, né? Por exemplo, quem mora no litoral vai ter muito mais concentração de moléculas de oxigênio. À medida que vai subindo, eu estou aqui em Curitiba, Curitiba está a 3 mil pés, já é uma cidade de uma altitude maior, e aí, como vocês sabem, já diminuiu um pouquinho a concentração. Então, eu conheço pessoas que vêm do litoral para Curitiba e sentem uma leve dor de cabeça, porque o organismo já está tendo essa dificuldade. Então, a ideia é isso, você reconhecendo que você é suscetível, é vulnerável a essas alterações, é importante a gente reconhecer isso. Então, o termo hipóxia vem do quê? Hipo, de diminuição, óxia, oxigênio. Então, hipóxia, diminuição da concentração de oxigênio nos tecidos. Isso está muito claro em hipóxia. Até uma questão que cai muito na banca da ANAC, para os comissários, isso lá no bloco 3, é a questão que pergunta da diferença entre hipóxia e anóxia. E para nós o que nós precisamos deixar muito claro, hipo é diminuição, óxia, oxigênio, e anóxia, o que seria? O A, quando se apresenta, ele sempre dá a característica de negação, ou seja, A é não. Então, anóxia seria a completa ausência de oxigênio no nosso organismo. E isso é o que a gente considera de fatal. Ou seja, quando você já não tem mais oxigênio que mantenha seu cérebro funcionando, seus olhos, os seus ouvidos, o seu organismo todo, aí você entra no estado completo de anóxia. Então a ideia é saber, questão da banca da ANAC. Costumo falar para meus alunos, marca aí, hashtag banca, essa cai. A hipóxia é a diminuição da concentração de oxigênio. A anóxia é a ausência. Então, alguns costumam confundir entre hipóxia e anóxia, porque a anóxia vai dizer que é a falta de oxigênio. Hipóxia não é a falta, a hipóxia é a diminuição. Então, tanto para pilotos quanto para comissários, os tripulantes, essa informação é muito preciosa, porque qualquer percepção de que alguma coisa está diferente já indica que você pode estar induzindo a um quadro de hipóxia. A gente tem até mais hipóxias no nosso organismo que nem sempre são relacionados à atividade aérea. Então são hipóxias que são essa diminuição. No nosso caso, na aviação, nós sabemos que o grande problema nosso é o quê? É a gente estar voando e a pressão atmosférica está diminuindo. Então, queria que vocês gravassem essa informação. Reconhecer os sintomas da hipóxia é parte da segurança de voo. Por quê? Imagine você, piloto, que começa a ter uma leve sonolência voando ali no nível 100, como a gente costuma dizer, 10 mil pés.
você recebe do seu controlador, que está controlando sua aeronave, uma autorização para você subir para o nível 120, para que a camada, você possa eliminar uma camada de nuvens que está à frente da sua rota. E você sobe para essa camada, para esse nível de 120 e começa a ter uma dor de cabeça e até uma tontura e uma dificuldade de raciocínio. Veja, você está entrando no que a gente chama de zona de compensação da hipóxia. Aí a coisa começa a ficar meio difícil. Então, pense, sempre você avalie. E eu sempre falo para todos os meus alunos, aqueles que estão me vendo agora, de que, inclusive, você vai voar melhor se você tiver uma condição física muito mais adequada. Por quê? Você vai trabalhar, comissário, o piloto, trabalhando numa cabine pressurizada. Se você tem aquele acondicionamento físico, aquele acondicionamento cardiorrespiratório melhor, o que vai acontecer? Você vai suportar melhor essas alterações que acontecem no organismo. Então, e aquele passageiro que se assusta um pouco por causa dessa alteração, fique tranquilo. Quando descer, a cabine vai voltar à pressão atmosférica do seu destino e você vai ficar bem. Mas a ideia é nós, na aviação, estarmos atentos para isso. Atentos para esses sintomas. Lógico que a gente, se tiver que uma falha desse sistema de pressurização, a gente vai ter que fazer o seguinte: vamos estar prontos para um sistema entrar em ação, que é o sistema para de funcionar, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. E aí você já sabe, coloca a máscara e o piloto vai tomar uma atitude de segurança de descer para uma altitude de segurança. Qual é? 10 mil pés. Então, você, ocorrendo uma despressurização, o piloto vai tomar essa atitude imediata para quê? Para que aos 10 mil pés não seja mais necessário a utilização desse sistema de segurança, que são as máscaras de oxigênio. Então, se acaso você estiver numa aeronave e ela sofrer uma despressurização, fique tranquilo. Todos, tanto pilotos e comissários, estão devidamente treinados para poder acompanhar a situação, porque todos sabem que, à medida que a altitude diminuir, as condições para o organismo vão melhorar. Então, essas dicas vão acontecendo. Eu quero poder falar mais com vocês de outras situações que acontecem na atividade aérea. Nós temos várias coisas que a gente pode falar. Uma coisa que eu gostaria de convidar vocês para falar na próxima semana é de que existem algumas sensações no organismo quando você está voando, ou melhor, quando você vai pousar, talvez, que você sinta um pouco. Aquela dor de ouvido, aquele mal-estar no estômago, algumas coisas que você sente quando está voando e que eu vou explicar para vocês, e a gente chama isso de disbarismos, ou seja, alterações no organismo relacionadas à diferença de pressão. Mas isso fica para a semana que vem, tá? Agradeço muito você que esteve aqui no canal Aeronews, ouvindo e a gente conversando sobre hipóxia, e que se você tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Meu papel é tirar dúvida e é esclarecer o que você precisar. Um grande abraço a todos. Agradeço ao canal Aeronews, Yuri, do Portal Piloto Comercial, essa oportunidade de esclarecer um pouquinho o assunto hipóxia, e convido vocês para saber, semana que vem, o que acontece no organismo e você tem a dor no ouvido. Por que será? Contamos na próxima semana, na quarta-feira. Um grande abraço a todos. Muito bom. Professor Segala, muito obrigado pela sua participação hoje aí falando sobre hipóxia, começando uma série de vídeos aqui de participações ao vivo referentes à sua matéria aí de instrução, que é Primeiros Socorros de Fisiologia de Voo, correto? Então, mais uma vez, pessoal, a gente convida quem puder compartilhar esse vídeo e com o pessoal. Esse vídeo vai ficar permanentemente ali no YouTube, no canal do Aeronews, 24 horas por dia. E falando em 24 horas por dia, quem está na rádio nos ouvindo agora, fica com mais músicas e a gente encerra aqui o vídeo desejando a todos aí um bom feriado e quem for emendar aí, um bom feriadão, né, professor? Não sei, Curitiba aí o pessoal emenda ou fica na quarta-feira só? Na quinta, aliás. O pessoal tem escola, eu
tem escola que vai continuar trabalhando, outras vão dar um recesso. Então, muita gente vai trabalhar. Sábado eu estou dando aula, sexta também. A ideia é a gente, como os cursos são rápidos, a gente fazer o menos feriado possível, né? E feriado mas o pessoal está empolgado porque para voar tem que estudar. Feriado que não falta pra gente. Legal. Gente, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Ó, vocês não estão me vendo aqui, só a mãozinha, eu vou dar tchau aqui, ó. Porque eu estou ajeitando aqui a nossa multicâmera, a nossa equipe de produção aqui, ó, os assistentes para ajeitar isso aqui ao vivo pra gente, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e sucesso. Não esqueça, se está fazendo a banca da ANAC, participe lá, conheça os simulados do portal Piloto Comercial, pilotocomercial.com.br.